Então agora, será que existe uma nova taxação sobre as ações na Bolsa? Recentemente, a Receita Federal confirmou que esse imposto deve ser cobrado. E a grande questão é que a maioria dos investidores não estava ciente dessa obrigação até aqui, e essa dúvida ela vem atormentando a internet recentemente. Muita gente está se perguntando se alterações do tipo Unity, aquelas com o final 11, a pessoa vai ter que pagar um imposto que em tese não era necessário anteriormente. Em alguns fóruns essa discussão acabou aparecendo bastante. E aí se você investe em ações, em especial ações como Taesa, Klabin, Sanepar, Banco Santander, que são empresas que têm units com muita negociação na bolsa, com muita liquidez, algumas dessas ações vão precisar de um pouco mais da sua atenção na hora de você pagar e declarar ali o seu imposto. Para te contar melhor essa história, presta atenção no que o meu sócio Felipe Almeida vai te explicar. Que imposto é esse sobre as ações, quem precisa pagar e qual é a visão aqui nossa no Clube do Valor, beleza? Boa, vamos lá, vamos falar sobre esse novo imposto que tem aí para quem negocia ações aqui no Brasil. Só que antes, vamos dar um contexto um pouco mais completo sobre pagamento de impostos. O que acontece? A nossa vida financeira como um todo, normalmente, ela tem duas formas de adquirir recursos para a nossa pessoa física e para a nossa pessoa jurídica. Essas duas formas são conhecidas como ganho de capital, a primeira delas, e rendimentos. Para você entender mais na prática como é que isso funciona, pensa num apartamento, numa pessoa que investe em imóveis, por exemplo. Tem duas formas da pessoa ganhar dinheiro com imóveis. Ou ela compra aquele imóvel por 500 mil reais e vende por 1 milhão, e aí ela fica com a diferença, ou seja, ela teve um ganho de capital. Ou essa pessoa pega esse mesmo apartamento e coloca para alugar. Ela não vendeu, aquele patrimônio é dela, mas ela está recebendo rendimentos periódicos, geralmente mensais, através daquele ativo que ela tem. E aí, quando a gente vai olhar sob a ótica do fisco, da Receita Federal, a gente vê essas duas formas de tributação. Um tipo de tributação vai em cima sobre o ganho de capital e a outra vai em cima dos rendimentos. E aí, cada uma das aplicações de tipos de investimentos diferentes tem suas alíquotas específicas, suas formas de cobrança específica. Beleza, feito esse primeiro aparato sobre como funciona a Receita Federal aqui no Brasil, a gente traz isso para o mercado financeiro, que também tem as mesmas definições. Por exemplo, quando você investe numa renda fixa, num Tesouro Selic ou alguma coisa do tipo, você investe 100 mil reais, daqui a um tempo você está com 110 mil reais. Ou seja, você teve um ganho de capital naquele ativo. A mesma coisa se você investiu em um fundo imobiliário, investiu 100 mil e agora você tem 110 e vai vender esse ativo, você vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Agora, é importante lembrar que imposto sobre ganho de capital só incide sobre o lucro. Ou seja, o cara que comprou a 100, mas vendeu a 110, ele paga imposto sobre 10 mil reais e não sobre os 110 inteiros. Beleza, explicado esse contexto no mercado financeiro, a gente sabe também que existem alguns ativos que são isentos de imposto de renda de ganho de capital no mercado financeiro. É o caso das LCIs, LCAs, dos CRIs, CRAs. Independente do ganho de capital que você tiver com esses ativos, eles são isentos. Agora, quando a gente vai para o mercado de renda variável e a gente fala de ganho de capital, a grande maioria dos ganhos de capital vão ser tributados, a não ser em dois momentos. Existem duas formas de você não pagar imposto sobre ganho de capital na renda variável. A primeira delas é quando você vende ações dentro de um mês em menos de 20 mil reais de negociação. E a segunda delas é quando você vende criptomoedas, que são ativos de renda variável também, em um volume menor do que 35 mil reais dentro de um mês só. Tudo o que é fora dessas duas condições vai precisar pagar imposto sobre ganho de capital. É o caso de você investir em fundos imobiliários. Independente se você vai fazer uma venda de 5 mil, de 10 mil ou de 500 mil reais em fundos imobiliários no mês, caso você tenha lucro naquela operação, você precisa pagar 20%, no caso de fundos, em imposto de renda sobre o lucro. Vendeu ações acima de 20 mil reais no mês, todas as vezes você vai precisar pagar 15% em imposto sobre ganho de capital. Vamos dar um exemplo fictício aqui para vocês. Eu montei essa carteira de investimentos para a gente ter isso ainda mais claro. Imagina lá que dentro do teu portfólio tu tem ações da Taesa, como é esse caso aqui. Uma carteira com 1.000 ações da Taesa e que o preço médio desse investidor aqui ficou em R$ 18,59, sendo que o preço atual da TAE11 está em 38,12, fazendo com que o lucro desse investidor seja de 105%, ou seja, em valores financeiros, de mais ou menos R$ 19.500. E o total da posição desse investidor é de cerca de R$ 38 mil. Ou seja, pelas regras de ganho de capital, caso esse investidor ele queira vender essa posição inteira aqui, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai pagar um imposto de renda em cima desse valor que foi o lucro dele, R$ 19.530, de 15%.
0,15. Ou seja, ia dar mais ou menos ali R$ 2.900 só em pagamento de imposto que ele vai deixar na mesa. E é muito importante deixar reforçado esse ponto aqui, porque muita gente confunde esses valores. Os 15% que você vai pagar não são sobre o seu saldo total em cima do valor de ações. Não é sobre o valor que você gastou para adquirir aquelas ações. Os 15% são em cima do lucro que você obteve naquela operação. E aí tem muita gente que olha para isso e pensa, ah, Felipe, mas eu não quero pagar quase R$ 3.000 de imposto nessa ação aqui. O que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho quase R$ 40 mil aqui nesse ativo. Eu posso vender mais ou menos 19 mil esse mês, reduzindo a posição total de 38.120, vendendo 19 mil, restariam outros 19 mil que ficariam na carteira desse investidor ali. E como ele fez uma venda abaixo de 20 mil reais dentro de um mês só, ele ficaria isento de imposto de renda, independente do lucro que ele teve naquela ação. Então, muitos investidores costumam fazer esse tipo de movimentação mais defasada no tempo para reduzir o pagamento de imposto. E é importante lembrar que essa isenção para 20 mil reais de venda todos os meses para a movimentação em ações soma todas as movimentações que você fez ao longo do mês. Então, não adianta você querer vir aqui vender 19 mil reais da Taesa para ficar isento, mas você pega um outro ativo que você tem, um Banco Itaú da vida, e vende mais 19 mil reais para querer ficar isento nos dois. Não, na verdade é o somatório das suas ações. Se você vende 19 mil de um e 19 mil do outro, na verdade você está movimentando 38 mil reais no mês e perdendo a isenção nos dois ativos. Então, hoje é assim que funciona. Eu quis deixar bem claro aqui para você como é que a regra de isenção de 20 mil funciona. Ah, Felipe, mas esse 20 mil reais de isenção de imposto é muito pouco. E é verdade, é muito pouco mesmo. Essa regra para ações na venda abaixo de 20 mil que ficam isentas vem lá da lei número 11.033, do finalzinho do ano de 2004. E lá depois do artigo 3º, ela comentava isso aqui, ó. Caso as operações no mercado à vista de ações na Bolsa de Valores em operações cujo valor e alienações, ou seja, venda, realizada em cada mês seja igual ou inferior a 20 mil reais, essas operações ficam isentas de imposto de renda. Então perceba que os 20 mil reais lá de 2004, hoje, 21 anos depois, são os mesmos 20 mil reais. Ou seja, se a gente fosse fazer uma conta bem básica aqui de correção da inflação nesse período de dezembro de 2004 para mais ou menos setembro de 2025, esse valor de 20 mil reais em isenção, só para ficar equivalente a quando a regra surgiu, deveria, na verdade, ser de mais de 60 mil reais, 3 vezes mais do que a gente tem hoje. Ou seja, a arrecadação de impostos ela já foi aumentada indiretamente pela inflação ao longo do tempo. E isso acontece todas as vezes que a gente tem algum tabelamento de valor financeiro para isenção de imposto de renda que não é atualizado ao longo dos anos. E é por isso que o Estado, um governo, ele naturalmente aumenta sua arrecadação quanto maior for a inflação de um país por causa de eventos como esse. Beleza, fechada essa parte, e assim é como funciona o pagamento de imposto sobre ganho de capital em ações hoje, mas isso mudou. E isso aconteceu depois que a Receita Federal do Brasil lançou um aplicativo, uma ferramenta para ajudar investidores a fazerem o cálculo de imposto que eles devem das negociações de renda variável. A ferramenta se chama Revar. Basicamente, aquela dificuldade que muitos investidores tinham em produzir a sua própria DARF para saber quanto eles iam pagar de imposto, na verdade, a partir de agora vai ter a ajuda dessa ferramenta aqui, que é oficial do governo, com o nome ali de Calculadora da Receita Federal. E o fato é que essa ferramenta já está sendo utilizada por alguns investidores ao redor do Brasil inteiro para calcular a sua DARF ali. E foi a partir do uso do aplicativo que surgiu uma dúvida num pagamento de imposto que antes não acontecia. Alguns investidores começaram a perceber que fazer vendas de ações units, mesmo em um valor inferior a 20 mil reais, que seria o valor de isenção para ações, o aplicativo está enquadrando aquela operação ali como devedora de imposto de renda. E aí, a partir disso, vários outros investidores começaram a ficar na dúvida. Será que tem que pagar? Será que não tem? Unit tem isenção? Imagino que sim. E, na verdade, pensar que o tipo de ação unit deveria ser isento de imposto de renda faz sentido, porque afinal de contas, deixando todo mundo na mesma página, uma ação do tipo unit nada mais é do que uma soma de outros dois tipos de uma ação, como no caso do Banco Santander aqui. A ação unit, a SAMB 11, ela nada mais é do que uma cesta de dois tipos de ações. Uma ação ordinária do Santander, um SAMB 3 da vida, e uma ação preferencial, um SAMB 4. É como se você pegasse um pão que você comprou na padaria, juntasse com um outro pão de outro tipo, colocasse os dois em uma sacola e fechasse. Em tese, dentro da sacola você continua tendo o mesmo agrupamento de produtos que são pães. Mas para a Receita Federal isso não é verdade. Quando a gente abre aqui a própria instrução normativa do Revar, a ferramenta,
de cálculo de imposto de renda, ele classifica as ações e as units como categorias diferentes de ativos de renda variável. E por isso, por não se enquadrar como ações, as units deveriam não ser isentas da venda de R$20 mil dentro do mês. Ou seja, quando a gente volta para o exemplo da carteira do investidor que teria a TAE 11 ali dentro, mesmo que ele fizesse uma venda intermediária de R$19 mil nesse valor aqui, ele ainda assim estaria sujeito a pagar o imposto de renda tanto nesse mês quanto no mês que vem. E aí, quando a gente olha a instrução normativa da Receita Federal número 1585, que foi lá de 2015, na parte que também revela sobre como funciona a isenção abaixo de R$20 mil, ele comenta aqui embaixo o que é que não se aplica para esse tipo de isenção. E ele cita as operações de day trade, ou seja, se você comprar e vender uma ação no mesmo dia, aqueles 20 mil mensais eles não se aplicam. As negociações de cotas de fundos de investimento em índices de ações, ou seja, os ETFs, o BOVA11 e o IVVB11, esses também não se enquadram abaixo dos 20 mil. E os resgates de cotas de fundo de clube de investimento de ações. Além da alienação de ações efetivadas por operações de exercício de opções. Ou seja, ele cita 4 outras situações aqui em que os 20 mil não se enquadrariam, mas em nenhum momento ele cita o caso das units em específico. E é justamente por isso que o mercado brasileiro inteiro, ninguém fazia declaração de imposto de renda quando você vendia menos de 20 mil as units ao longo dos meses. Particularmente a gente aqui no Clube do Valor ajuda os nossos clientes a fazer a apuração de imposto de renda deles também. E isso nunca passou no radar, também nunca gerou nenhum tipo de problema. Até que nesse ano 2025 foi confirmado pela própria Receita Federal o reforço da interpretação que os ganhos com units não contam com isenção dos 20 mil. Então a gente chega aqui e entendeu bem o contexto, o que é que vai acontecer com essas ações a partir de agora. E aqui fica a pergunta, o que é que vai mudar para os investidores e qual é a nossa visão sobre isso? Principalmente quando se fala em termos de estratégia de ações. Bom, a primeira coisa é que o que muda para você é que antes não pagava e agora vai ter que pagar. Então os investidores vão precisar ficar atentos nessa apuração de DARF, em específico de unit. Já quando a gente olha para o mercado financeiro como um todo, o que é que pode acontecer daqui para frente? Ora, a gente pode ser que a gente veja as ações units perdendo um pouco da sua liquidez. Afinal de contas, se a gente olha para a TAE 11 aqui, a liquidez média diária dessa ação é de mais de 48 milhões de reais. Já se a gente olha para a ação ordinária da TAE 3, ela tem apenas 830 mil reais, fazendo uma diferença absurda. Ou seja, todo mundo que negocia as ações da Taesa vai para a TAE 11 e não para a TAE 3. Então o mercado pode começar a se ajustar nesse nível de liquidez aqui. Além disso, um movimento que as próprias empresas podem buscar começar a fazer a partir de agora é aumentar o seu segmento de listagem ou o nível de governança corporativa, como são conhecidas. Empresas que estão no nível 2, como a Taesa, por exemplo, ela pode querer subir o nível e chegar no nível mais top de governança corporativa, que é o que se chama de novo mercado. E dentro dessa governança em específico, não são aceitas ações units. As empresas precisam ficar somente com ações ordinárias. E aí, caso a empresa queira dar esse passo que é positivo para o mercado em melhorar a sua governança, o que ela precisa fazer é desmembrar as units, como fez a Copel há um tempo atrás, por exemplo, onde ela simplesmente acabou com o seu programa de ações units. E os investidores que tinham esse ativo na carteira, na verdade, receberam uma ação ordinária da Copel 3 e 4 outras ações preferenciais de classe B, a Copel 6. E aí quando a gente pesquisa dentro das units hoje do Brasil, a Copel não está mais aqui. A gente vê que existem outras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 empresas que ainda possuem units dentro da sua estrutura. Então a gente pode começar a ver algum movimento do mercado, seja de mudança de liquidez dos tipos de ativos, seja por mudança de governança corporativa, seja por desmembramento das ações units. Isso só o futuro vai dizer. Agora, qual é a nossa visão como Clube do Valor para os investidores daqui para frente? Ora, em termos de estratégias de seleção de ações, nada muda. Afinal de contas, a gente monta os nossos rankings para escolher ações baratas, ações de dividendos, ações com potencial de valorização, não baseado em benefícios tributários pontuais. A gente, na verdade, escolhe os tipos de ações com base em sua liquidez. Afinal de contas, quem usa uma estratégia de longo prazo e sistemática, como é o nosso caso, precisa de ativos mais líquidos na carteira. E é por isso que todas as vezes que um ativo unit for mais líquido do que os seus pares, ele vai estar dentro das estratégias. E é claro que se em algum momento o mercado evoluir essa liquidez para os pares de ações ordinárias ou preferenciais, as nossas estratégias vão seguir naturalmente. No final das contas, a gente entende que o que traz a boa rentabilidade, o bom resultado do investidor no longo prazo é a boa seleção dos ativos por si só. E assumir um risco de liquidez na troca de tipo de ativos só para tentar sair de uma questão pontual tributária não seria inteligente em termos de estratégia. Agora, se no teu caso você ainda está na dúvida de como montar e estruturar a tua carteira de ações e principalmente se você ainda está no receio de como é que você vai fazer a apuração do imposto de renda que você
você tem a pagar todos os meses, a apuração do imposto de renda no que tange investimentos para você fazer a tua declaração de imposto de renda anual. Esse é um dos serviços que a gente ajuda boa parte dos nossos clientes. Então, se você quiser a nossa ajuda diretamente, seja para analisar a tua carteira de investimentos e entender como é que você pode melhorar, seja para ter mais clareza sobre declaração de imposto de renda, como mediar isso tudo de forma mais organizada, eu vou deixar um link aqui embaixo para você falar com um dos nossos especialistas. E assim a gente vai te direcionar para a melhor forma que a gente vai poder te ajudar no teu caso de forma específica. Dito tudo isso, a gente entendeu o que é que está acontecendo, como é que se paga imposto aqui no Brasil, como é que vai ficar agora. Espero que eu tenha te ajudado. Agora me conta aqui nos comentários o que é que você acha dessa história toda. Você acha que é certo? Acha que não é? Você declarava Yunis? Não declarava? Me conta que eu quero ouvir você. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro conteúdo bem similar a esse e eu te espero no próximo vídeo.